Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o gênero notícia. O que é notícia? Notícia é um gênero que tem por objetivo, um gênero jornalístico, que tem por objetivo informar. A finalidade é informar. Portanto, ele é um texto informativo e tem as seguintes características. Ele é imparcial, ele é objetivo, ele se caracteriza normalmente por uma linguagem formal, certo? Ele pode ser veiculado em jornais impressos, jornais do meio digital, ele pode estar presente em revistas, também impressas ou online, e ele sempre responde às seguintes perguntas: o que é o fato, quem, que são as pessoas envolvidas, quando aconteceu, onde, que é onde ocorreu, quando que aconteceu, o tempo, como aconteceu e por quê? Por que aconteceu? Bom, nós vamos ver então aqui algumas características do gênero notícia. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela, num PowerPoint que eu preparei para vocês. Vamos lá, então. O texto jornalístico, a notícia. Nós vemos aqui que uma página, né, de jornal. Olha, em jornais e revistas, os textos que acompanham as fotos são chamados legendas. Então, nós temos aqui uma página, né, a primeira página de um jornal, e aqui nós já vamos explorar algumas características do jornal e também da notícia propriamente dita, que é o assunto de hoje. Em jornais e revistas, os textos que acompanham as fotos são chamados legenda. Então, nós já temos aqui, olha, várias fotos. Debaixo de cada foto aqui, olha, nós temos uma legenda. Leia o que explica o novo manual de redação da Folha de São Paulo. A legenda não é colocada sob a foto apenas para descrevê-la, embora não possa deixar de cumprir essa função. Por ser um dos primeiros elementos da página que atrai o leitor, merece tanto cuidado quanto os títulos. Deve ser atraente e conquistar a atenção. A boa legenda também esclarece qualquer dúvida que o fato possa suscitar. Não deve simplesmente descrever aquilo que qualquer leitor pode ver por si só. A legenda fotográfica deve atender à curiosidade do leitor, que deseja saber o que ou quem aparece na foto, o que está fazendo, onde está. Sempre que for cabível, deve usar verbo no presente, o presente do momento em que o fato foi tirado. Bom, então aqui tem já uma explicação sobre a legenda. E nós vemos aqui a primeira página de um jornal, tá? Nós pegamos aqui um jornal, a página do jornal Folha de São Paulo, que é de 14 de fevereiro de 2015, e nós vemos aqui, ó, em letras em destaque aqui, que a gente chama de manchete, né? Que é o título. Abaixo do título, olha, estão vendo aqui? Abaixo do título, nós chamamos de linha fina. Então, nós temos aqui uma notícia: investidor já paga mais por seguro contra risco Brasil. E nós temos aqui um subtítulo, digamos assim, que nós chamamos, na linguagem jornalística, de linha fina. Bom, como nós temos aqui a notícia, o primeiro parágrafo aqui é chamado de lead, certo? Aqui nós temos em destaque aqui a explicação da legenda, ó, viaduto do samba, foliões do Ilu Obadimim desfilam no viaduto do Chá, em frente à prefeitura, no centro de São Paulo, que vai concentrar quase a metade dos 90 blocos este fim de semana na cidade. Bom, isso daqui, então, é uma breve explicação.
Então, título, né, que é a manchete. Isso daqui que vem logo abaixo do título se chama linha fina. Aqui nós temos o corpo da notícia. E o primeiro parágrafo nós chamamos de lead. Bom, título ou manchete tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia. Subtítulo complementa o título com mais alguma informação importante e ou chamativa. Lead, do inglês lead, é o primeiro parágrafo da notícia. Deve responder as perguntas: quem, o que, onde e quando. Então, o subtítulo, como eu falei, ele é chamado de linha fina, né? Corpo do texto é o desenvolvimento da notícia, traz informações sobre o ocorrido, geralmente respondendo às perguntas como, por quê, para quê e apresentando as consequências. Vamos ver quais são as características do gênero notícia. Então, é curta, relata fatos verdadeiros e recentes de interesse da população, tem que ser fatos relevantes, apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita, nem cheia de vícios. Nem muito prolixa, uma linguagem difícil, mas também não pode haver o uso de gírias, de abreviações, de uma linguagem que se aproxima do cotidiano. Ela tem que apresentar uma linguagem formal, de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa. Deve ser objetiva, impessoal, ou seja, ela é narrada em terceira pessoa, sem valorações, sem adjetivos e sem opinião pessoal do escritor. Por isso, ela é impessoal, objetiva, imparcial. Não pode haver uma opinião a respeito de se é certo, se é errado. Não, porque ela é imparcial. Bom, aí nós, hoje em dia, mais do que nunca, com o advento da internet, nós vemos que houve uma proliferação das notícias falsas, que são chamadas fake news. E a disseminação de notícias falsas, elas trazem muitos problemas. Imagine o tanto de coisas ruins que pode acontecer a partir de uma notícia veiculada, uma notícia falsa. Então, o que é fake news? A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e a internet nos últimos anos. No entanto, nem todos sabem ao certo o que significa fake news. O termo vem do inglês fake, significa falso, falsa, e news, notícias. Dessa forma, em português, a palavra significa notícias falsas, apesar de ter se destacado recentemente. A expressão é bem mais antiga e data do final do século XIX. Fake news são as informações falsas que viralizam entre a população como se fosse verdade. Atualmente, elas estão principalmente relacionadas às redes sociais. E é muito importante estarmos atentos a essas fake news. É importante que antes de sairmos por aí compartilhando uma notícia, nós temos a obrigação de checar a veracidade, a autenticidade da notícia que nós queremos, porventura, compartilhar. Porque, como nós sabemos, como vocês devem saber, a internet não é terra de ninguém. É previsto, sim, punição para pessoas que criam notícias falsas e também aquelas que compartilham. Pode, já no Código Penal brasileiro já existe uma punição para pessoas que criam e compartilham notícias também. Então, nós, como cidadãos sensatos que devemos ser,
temos que estar atentos ao compartilhamento de fake news. E quais são as dicas que nós temos que ter? Então, dica simples para identificar fake news. Avalie a fonte, o site, o autor do conteúdo. Muitos sites publicadores de fake news têm nomes parecidos com endereços de site de notícias. Portanto, avalie o endereço e verifique se o site é confiável. Também veja se os outros conteúdos do site são duvidosos. Então, fiquem sempre atentos, olhem lá, chequem, verifiquem. Quando você vir uma notícia e lhe parecer assim muito boazinha demais ou assombrosa demais, fique atento. Olhe primeiro, vá lá checar. Muitas das vezes nos grupos de WhatsApp a gente recebe alguma notícia de que certas lojas, né, às vezes de cosméticos, estão dando uma promoção, estão ofertando aos seus clientes, né, em geral, um brinde. Então, fique atento, procure saber antes de disseminar essa notícia. Avalie a estrutura do texto. Sites que divulgam fake news costumam apresentar erros de português, de formatação, letras em caixa alta, que são letras maiúsculas, e uso exagerado de pontuação. Preste atenção na data da publicação. Veja se a notícia ainda é relevante, ou seja, se ela é importante, e está atualizada. Muitas das vezes, nós recebemos notícias que até já foram notícias no passado, né? E que estão novamente sendo apresentadas para nós, mas como se fosse algo atual, e nem sempre é. Então, nós temos que verificar a data também, ver se é uma notícia atual ou não. Leia mais que só o título e o subtítulo. Então, às vezes, muitas pessoas são levadas à primeira mão e serem atraídas pelo título e o subtítulo e não verificar o resto do texto, fazendo com que elas compartilhem, mas às vezes se trata de uma notícia falsa. Leia a notícia até o fim. Muitas vezes o título e o subtítulo não condizem com o texto. Pesquise em outros sites de conteúdo. Duvide se você receber uma notícia bombástica que não esteja em outros sites de notícia. Muitas vezes, notícias de que personalidades do meio artístico morreram, estão muito doentes, e às vezes você vai procurar em outros sites e ninguém está comentando a respeito disso. Então, vá e procure a veracidade dessa notícia. Veja se não se trata de site de piadas, muitas vezes é uma piada. Então, alguns sites de humor usam de ironia para fazer piada. Só compartilhe após checar se a informação é correta. Não compartilhe conteúdo por impulso. Você é responsável pelo o que você compartilha, certo? Plataformas, olha, eu vou dar aqui algumas dicas de plataformas de checagem de fatos que podem ajudar a saber se uma notícia compartilhada na web é falsa, ou seja, se trata de uma fake news. Fato ou fake, o fato ou fake da G1globo.com, fato ou fake, é uma iniciativa do Grupo Globo para verificar conteúdo suspeito nas notícias mais compartilhadas na internet. Vamos ver outro. Agência pública, Truco. O Truco é uma iniciativa de checagem de fatos da agência pública, apublica.org. 4. Aos Fatos. Aosfatos.org é uma agência especializada na checagem de fatos, também membro da IFCN, contratada pelo Facebook. A agência aceita denúncias no Facebook e Twitter por meio de posts marcados com a hashtag Vamos aos Fatos.
Lupa, a agência Lupa, ligada ao jornal Folha de São Paulo, foi a primeira do Brasil destinada estritamente ao que se chama de fact-checking. Seus serviços estão voltados em 2015, especialmente à cobertura das eleições para governos estaduais e presidência. Fake Check, detector de fake news. O Fake Check, detector de fake news, é uma plataforma criada por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de São Carlos para checar notícias falsas. Boatos. O Boatos é um site criado pelo jornalista Edgar Matsuki em 2013. Seu objetivo é publicar verificações de notícias populares na web. E farsas. E-farsas, www.efarsas.com, efarsas.com, é o mais antigo serviço de verificação de notícias falsas, lançado em 2001. Bom, então nós vimos que é possível nós ficarmos atentos à veracidade, autenticidade